Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal LDM. Vamos falar hoje sobre revistinhas em quadrinho, graphic novels, adaptação de literatura em quadrinhos. Sim. Nós fizemos uma excelente live ontem no canal do Leci Souza, que contou com a participação da Isa de Oliveira, que estuda quadrinhos, principalmente aqui no Brasil. E falamos então sobre o que é o quadrinho, a história, a evolução dos quadrinhos, os quadrinhos no graphic novels, né? Adaptação de literatura em quadrinhos, filmes da Marvel, da DC. Então está lá no canal Leci Souza, excelente live, 1h30 debatendo é literatura ou não é literatura, o que é quadrinho, o que é romance gráfico, né? Bem, hoje eu vou dar continuidade à parte final do quadro em que eu falei sobre dicas de adaptações de clássicos da literatura em quadrinhos, ou seja, como surgiu essa onda de adaptar para a nona arte a literatura, os clássicos. Então vamos começar logo com o Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que tem adaptação em quadrinho, coisa impressionante, né? Devido ao tom extenso, caudaloso, repetitivo, introspectivo do Proust, e eles conseguiram fazer. Aqui eu tenho alguns da coleção. Aqui o primeiro, os dois aqui compõem o primeiro volume. Que lembrando que a obra completa do Proust no Brasil foi publicada em 7 volumes. E são no total de 3.000 páginas, né? Na Europa eu sei que tem edições com 1.000 páginas, cara. Então são 3, né? 3 volumes. Então aqui no Caminho de Swan, eles fizeram essa adaptação. Tem a segunda parte, né? Que é o segundo livro no Brasil, é A Sombra das Jovens em Flor, que aqui também são em 2 partes, parte 1, parte 2. Então adaptando Em Busca do Tempo Perdido, que aqui, só que isso, essa parte aqui, se você for ler no livro, daí umas 700 páginas, né? Também adaptações do William Shakespeare, né? Que é teatro, né? Não tem narração, não tem narrador, e aqui tem essa coleção, tem várias edições, né? Tem o Rei Lear, tem adaptações, né? O Rei Lear, Romeu e Julieta e tal, o Otelo, ou né, o Moro de Veneza. Aqui na capa tem um Otelo, Desdemona e Iago, que é o vilão da história, né? Então aqui vai direto na história, não tem assim muita narração, não. Já vai igual no teatro, né? No teatro já apresenta o personagem, está acontecendo os diálogos, né? E aqui é uma versão mais mangá, do Tempestade, que é o último livro, né? De 1606. E aqui no estilo mais mangá, né? Do estilo oriental. Lê-se normalmente, né? Porque o mangá é o contrário. Esse aqui lê normalmente, né? Aqui introdução. Já entra no cenário, já vai acontecendo aqui, ó, o naufrágio do próximo e tal, né? Aqui já entra direto. Um estilo bem mangá, né? Um estilo bem mangá mesmo. E aí tem também adaptações do grande Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle, que aqui tem vários, né? A coleção completa tem vários casos, né? Vários casos resolvidos pelo... Esse aqui tem os dois, o construtor de Norwood e o assassinato em Abbey Grange. Essa coleção a adaptação do Vincent Goodwin e a ilustração do Ben Dunn. Vamos ver por dentro aqui, ó. Não é um estilo noir, é mais colorido, é bem infantil juvenil mesmo, bastante diálogo, muita coisa de diálogo, né? Planos amplos, interessantíssimo aqui. Tem um clássico do Benjamin Button, que é do Fitzgerald, que é famoso pelo Grande Gatsby, né? E aqui tem um filme, né, com Brad Pitt. E aí esse aqui é o livro, a adaptação do livro, em que o cidadão ele vai naquela painel, né? Época final do século XIX. O cidadão ele nasce velho e vai ficando moço ao longo da vida, ao contrário, né? Ele nasceu velho e aí ele vai vivendo, ele nasceu velho e ele vai vivendo ao contrário, e aí ele morre criança, né? Ele morre, então
É a história ao contrário, então, tem uma certa ironia que não tem no filme, e o filme tem certa ironia, certo romance que não tem no livro. Então são diferentes, né? Então você tem um conto do Fitzgerald, você tem essa adaptação em quadrinho do Fitzgerald, você tem um filme. Então são três obras a partir de uma, né? Você lê um conto, você tem uma experiência, você lê, você tem uma, você vê o filme, é outra experiência. Mais clássicos, tem essa coleção clássicos da literatura. Essa coleção aqui tem todos os clássicos, né? Ilha do Tesouro, Volta ao Mundo em 80 Dias, Robinson Crusoe, Odisseias, Mil e Uma Noites, Don Quixote, Viagem ao Centro da Terra, O Conto de Natal, Guerra e Paz, Os Miseráveis. Então, muito bem ilustrado, né? Os detalhes das imagens, né? Os planos amplos, Londres, final do século XIX, os planos, muito diálogo, né? É claro que resume a história, porque geralmente o que a gente lê do Júlio Verne são adaptações, resumos, né? Você lê a obra toda, principalmente essas coleções de juvenil, é só adaptações, né? As Viagens de Gulliver também, que são livros densos, eles vão resumindo o principal da história. Ainda sobre Júlio Verne, Júlio Verne tem essa coleção, aqui os 20 mil léguas submarinas, a ilustração que já abre, né? O Nautilus, aí explica os personagens, né? A posição dos personagens. E tem o Moby Dick também, que é super resumido. O Moby Dick é um calhamaço, aqui está super resumido, bem adaptado, né? Tem os planos do navio, navio poente, né? Assim, essa coleção, os personagens, tá? Essa coleção além do Moby Dick, e tem igual aos outros, né? A Ilha do Tesouro, Máquina do Tempo, Alice no País das Maravilhas, Joana Dark, Cão dos Baskervilles, Senhor do Mundo, Viagem ao Centro da Terra, 20 mil léguas submarinas. Vamos ver aqui, continuando. O Médico Monstro, o Chamado do Selvagem, Oliver Twist, Senhor do Mundo, Romeu e Julieta, né? Então tem Frankenstein, tem aqui os clássicos todos aqui, e até o Kafka, né? Você vê essa adaptação aqui muito elogiada do Kafka, que é a Metamorfose, que é um livro assim que você não sabe se é fantasia, se é um sonho, se é um pesadelo, se é um absurdo total, não, um surrealismo. E aqui aquilo que é sugerido lá no texto aqui é mostrado, né? O cidadão vira o Gregor Samsa, né? Vira um besouro, uma barata, uma pulga, sei lá, né? No livro não fala o que é. Aqui botaram tipo uma barata, um besouro, né? Ele acorda após sonhos inquietos, transformado no medonho inseto. E transforma a metamorfose, é dele e é da família toda, né? Porque imagina, o cara acorda de manhã uma barata, né? Então, vai entender, né? E aqui tem ilustração, aquilo que é sugerido, né? No livro, ou descrito no livro, é que é apresentado logo de cara. Então, acho que um pouco da imaginação, mas é tentativas, né? De reproduzir para outras mídias, né? É muito aquilo que é sugerido, que você não sabe o que está acontecendo, porque o narrador ali é frio, né? Direto, né? E aqui não, aqui já, né? A imagem. Aqui, clássico, literatura, Orgulho e Preconceito, Jane Austen, também é atual, né? A reprodução dos ambientes, né? A reprodução dos ambientes. Aqui, aqueles bailes famosos, né? Os jovens naquela época se conheciam, né? Os pretendentes se conheciam nos bailes, né? As festas da época alugavam um salão e a sociedade toda. Geralmente é ali que os namoros começavam, né? As famílias se encontravam, então, e aí todo mundo tinha que saber bailar. Sempre tem, né? Os livros da Jane Austen sempre tem baile, né? Mas é da época, né? Assim, era a forma social que as famílias viviam no campo, né? Dispersas e na passagem do 18 para o 19, né? Que tem várias cenas rurais, os casarões que moravam ali, né? Vários núcleos familiares, né? 3 gerações moravam no mesmo casarão. E aí aqui tem os bailes, aí o desenvolvimento dos personagens, né? As imagens belíssimas de época. Então as famílias se encontravam ali nesses bailes, e aí ela vai explicando as características dos personagens, né? Ela vai escolhendo os pretendentes, aquela história toda. No Brasil, história também do Brasil, o Spaca, com uma curadoria da Lilia Moritz Schwartz, né? Que é uma historiadora famosa, recontando aqui a época do Brasil colonial, a época do imperador, né? A época do rei, que é o Dom João VI, antes da independência, né? Ele veio para o Brasil fugindo das tropas napoleônicas, né?
fugindo das tropas napoleônicas na invasão. Ele fugiu para o Brasil em 1808. E aqui tem várias cenas, né, da família real, né? Então aqui é meio cômico, dá uma olhada meio cômico sobre a família, né? Você tem essa mania de fazer e muitas ilustrações são baseadas no Debré, né? Legendas, tá? O pessoal que estava aqui e retratou essa época, início do século XIX no Brasil, né? Antes da independência. Muito bem, mais literatura brasileira adaptada. Aqui a gente tem o Memórias de um Sargento de Milícias, que é do Manuel Antônio de Almeida, e aqui é o Leonardinho, né? Adaptação do herói, né? Ele é do anti-herói brasileiro, né? Tem uma coisa meio Malas Artes, então tem o Picardia, e aqui é meio branco e preto, né? Branco e preto. Mas é interessante porque ele faz um resumão da história mesmo, né? Aqueles personagens que acontecem na mesma época do Dom João VI, na época do rei, né? Na época do rei e tal. José de Alencar, que é autor de Senhora, autor de Guarani, Iracema, e aqui, esse aqui lembra muito aqueles romances do Dimar, né? O Dimar Filho, né? Dama das Camélias, né? Então é um painel de época, né? Muita coisa assim de correspondência, né? Muitos romances que eram baseados em correspondência, chamado romances epistolares, né? E aqui o painel de época, como é que as relações sociais naquela época, muito baile, né? As pessoas conheciam baile também, muita leitura, ou seja, é um livro, né? Um romance que faz referências metalinguísticas, ou seja, fala de outros livros. Policarpo Quaresma Lima Barreto, né? Policarpo Quaresma Lima Barreto, adaptações em quadrinho. Aqui ficou um pouco mais cômico, né? Eu acho a história do Quaresma muito trágica, só que aqui ficou mais pro lado cômico, né? Ressaltaram mais o lado os quixotescos do Quaresma, né? As cenas e os personagens. Então vai mostrando os personagens, a época, né? Contexto de época. Tem um pouco de história, né? O livro do Lima Barreto tem bastante história, e aqui eles até explicam, né? Alguns contextos de época, né? Tem aqui os personagens são citados, tá bem didático, dá para trabalhar a história do Brasil, dá para a literatura. Pagador de Promessa, que é teatro, do Dias Gomes, né? Autor de novela. Também você tem alguns planos assim, a solidão do cidadão lá com a cruz, né? Ele chega na praça, né? Isso é uma graphic novel, né? Então, estilo graphic novel, que é assim, aquela fronteira literatura e gráficos, né? A revista em quadrinho. Aqui, o poema do Castro Alves, Cachoeira de Paulo Afonso. Aqui está em preto e branco. Parece estilogravura, né? Estilo parece estilogravura. E aqui conta um poema, mas na forma não narrativa, mas de desenhos, né? Você fica imaginando. Aqui você fica imaginando no poema que você tem, né, os quadros amplos. Mais história. Olha, história Palmares, Zumbi dos Palmares, Brasil. Né? Então tem aqui as imagens, né? Como é que era a escravidão na época, né? Monteiro Lobato, famoso pela tia Anastácia, né? A Emília, Narizinho. Aqui tem quadrinhos, os 12 trabalhos de Hércules, vai pegando justamente os personagens lá da mitologia grega, né? Então, mais ou menos aquelas histórias que a Dona Benta contava, né? Para o Pedrinho, Narizinho, a Emília, o Visconde, né? Visconde é aquela enciclopédia ambulante. Mais história. É muito livro. História do mundo. Tem essa coleção que conta a história, por exemplo, história do mundo árabe, história da África, e aqui história do Oriente Médio, história da Índia, né, ricamente ilustrado, fala do Gengis Khan, esse pessoal todo do Oriente, né? Tem os mapas ilustrando, né? Tudo ilustrado, e é uma forma de contar a história, né? Aqui contando das figuras da Índia, é uma forma de contar a história. China, por exemplo, China multicultural, vai contando a história da China. Então é uma coleção História do Mundo em Quadrinhos, interessante, super recomendado. E para finalizar esse vídeo de dicas de leitura, literatura e quadrinho, vamos falar da Anne Frank. A Anne Frank escreveu um diário, né? Esse diário foi encontrado pelo pai, que é o Otto Frank. E aqui tem várias versões desse diário, adaptados para infanto juvenil, né? Diário de Anne Frank, são todos recentes, né? Gráfico não tem mais, esse aqui é alguns que eu consegui. Então tem bem aquela questão de recontar a história, né? Fazer um recorte, ilustrar. Tem aqui o painel dos personagens, né?
aquelas coisas que ficam mais meio nebulosas no diário, porque a Anne Frank estava fechada no anexo, né, no sótão lá, então ela não sabia muito o que estava acontecendo. Mas aqui não, aqui tem um recorte histórico, a ascensão do nazismo, tem sempre bem histórico, né, vai além do diário. Então, ou seja, como eles fazem um contexto para o texto, ou seja, o que aconteceu ao redor do diário, a história, né, como é que ela saiu da Alemanha e foi para Amsterdã, aqui imaginando, recontando, né, em terceira pessoa a vida da Anne Frank, ou seja, onde ela viveu, a cidade, né, os amigos, os acontecimentos do nazismo, a história da Alemanha, né, a expansão do nazismo na Europa, a Segunda Guerra Mundial, tudo aqui contextualizado. Então, aquilo que no livro é citado, assim, que a mente infantil, né, a mente infantil, ela tinha 15 anos, e aqui não, aqui o narrador pega uma abrangência da história e insere, que tem cena do diário, né. Então, ou seja, é interessante porque a criança, o adolescente vai ter uma visão de contexto e depois pode ler o diário, né? Esse aqui, por exemplo, né? É mais simplificado, né? Achei esse bem mais simplificado. Tem o mesmo painel de época, né? A família, né? A presença familiares, tal, todo mundo que é citado no livro, né? Esse aqui já é bem mais básico que o outro, né? Tem uma coisa histórica, né? Mas é mais resumido. Esse aqui é mais denso. Isso é chamado mais oficial, né? Biografia ilustrada oficial. Né? Então, esse aqui já mais, né? Pode ser introdução, é bem mais resumido, e claro, mas não deixa de ter as partes trágicas, né? Campo de concentração, nazismo e tal, né? Aqui tem, né? E esse aqui também é mais baseado no diário, dando contexto também, né? Não fica preso só ao diário, dá contexto, todos os personagens, né, época, fala do diário, né? Então, assim, é outra abordagem, né? Então, fala-se do mesmo livro, né? Fala-se do mesmo livro, que é o Diário da Anne Frank, mas cada pessoa que fizer o quadrinho vai adaptar de um jeito, né? Então, aqui ela vai mesclando, por exemplo, a cena a partir do anexo, né? Que tem onde ela ficou escondida. Então, a partir disso, vai fazendo vários recortes entre o que acontecia na época, né, e o que acontecia no diário. Então, se for pegar uma complexidade, por exemplo, esse aqui é mais básico, pode começar com esse aqui, uma criança de 10 anos já consegue ler esse aqui, pode passar para esse, já tem um nível de complexidade maior, e aí pode finalizar nesse. Uma criança de 12 anos já consegue, esse conteúdo de Segunda Guerra já pode ser ministrado, né, por uma criança de 12, 13 anos, né. Segunda Guerra Mundial, esse aqui já é mais denso, mas esse também já tem cenas da guerra, né. Então, ou seja, você pode ficar preso ao diário, o que aconteceu nas relações humanas do diário, e você pode extrapolar no contexto da guerra, explicar o que foi a guerra, como é que começou a guerra, né? Sobreviventes, porque aí você tem um relato de sobreviventes, então vai mesclando coisas que não tem no diário da Anne Frank, que ela não sabia o que está acontecendo fora, né? Então você mescla o que aconteceu no diário e o contexto histórico, ou seja, como é que foram essas invasões, né? Até onde os alemães chegaram, e tem cenas aqui de reinventando a arte, né? Quadros famosos, né? Eu acho interessante essa reconstrução, porque não fica preso só ao que acontecia, né, no anexo, né, mas mostra, enquanto eles estavam presos, o que estava acontecendo na Europa. E aqui tem explicações, né? Então acho que em ordem de leitura, uma criança de 10 anos consegue entender isso aqui, uma criança 11, 12 e 12, 13 consegue já né? Basicamente são dicas de leitura com quadrinhos, graphic novels, e depois nós vamos voltar com mais série literatura. Agradeço e compartilhem.